Bem-vindos ao Diálogo. Hoje, nossa análise se debruça sobre uma mudança bem significativa na política tributária brasileira, né? A aprovação unânime, lá em 1º de outubro de 2025, pela Câmara dos Deputados, daquele projeto que estabelece isenção do imposto de renda da pessoa física, o IRPF, para quem tem rendimentos mensais de até R$ 5.000. A proposta agora, ela segue para o Senado. O objetivo declarado é reduzir a pressão fiscal sobre trabalhadores de menor e média renda, e assim exemplos divulgados na imprensa sugerem uma economia anual considerável, tipo uns R$ 4.356,89 para alguém que está no teto dessa nova faixa de isenção. Exato. Isso nos leva diretamente à questão central que a gente vai explorar hoje. Essa ampliação da isenção do IRPF é um passo, assim, necessário e justo, corrigindo uma distorção histórica que penalizava a classe trabalhadora, ou ela representa, na verdade, um risco fiscal insustentável e introduz desafios econômicos complexos. A magnitude da renúncia fiscal é um ponto-chave aqui, com estimativas iniciais aí apontando para algo em torno de 31,3 bilhões só no ano de 2026, o que levanta, claro, dúvidas sobre a sustentabilidade da medida. Olha, a minha perspectiva é que essa medida configura um avanço fundamental em termos de justiça fiscal. Eu vou argumentar que ela corrige, ainda que parcialmente, a grave defasagem histórica da tabela do imposto de renda, um problema que, se acumula há décadas. E eu vou apresentar a visão de que, embora a correção da tabela seja uma necessidade reconhecida, sim, a forma como essa isenção foi proposta, especialmente no que tange a compensação da receita perdida, gera preocupações fiscais bem substanciais e incertezas que, não podem ser subestimados para a estabilidade econômica. Vamos então à minha posição. Eu considero essa isenção essencial para reparar uma injustiça histórica profunda, a defasagem da tabela do IRPF. Como estudos consistentes, incluindo os do DIEESE, demonstram há anos, a correção da tabela pela inflação tem sido bem insuficiente desde 1996. O efeito prático disso foi assim perverso. Milhões de trabalhadores que receberam aumentos salariais nominais, muitas vezes só para manter o poder de compra corroído pela inflação, foram progressivamente empurrados para faixas de tributação mais elevadas. Quer dizer, passaram a pagar mais imposto sem experimentar um ganho real de renda, entende? A evidência do benefício é tangível, imediata. A economia anual que a gente mencionou, superior a R$ 4.300 para quem ganha R$ 5.000, quando você multiplica isso pelos milhões de contribuintes que serão alcançados, representa um alívio direto e significativo no orçamento familiar. E mais do que isso, essa medida ataca uma distorção que, como aponta o DIEESE, funcionava como um freio à mobilidade social. Indivíduos que investiam em qualificação, buscavam promoções e alcançavam melhores salários eram penalizados por uma tabela estática que não refletia a realidade econômica, pagando proporcionalmente mais impostos só pelo efeito da inflação. Quanto à compensação, a proposta que foi ventilada de financiar essa isenção através do aumento da tributação sobre rendas muito altas, mencionando-se mecanismos como alíquotas adicionais ou a fixação de um patamar mínimo de contribuição, talvez 10%, para grupos específicos de super ricos, me parece não apenas justa, mas absolutamente alinhada ao princípio da progressividade fiscal. Trata-se da ideia fundamental de que quem tem maior capacidade de pagar deve contribuir com uma parcela proporcionalmente maior, um pilar que, na minha opinião, deveria ser central no nosso sistema tributário. Em essência, uma necessária redistribuição da carga tributária. Certo. Minha análise parte de um ponto de vista um pouco distinto, focado mais nas implicações macroeconômicas e na sustentabilidade fiscal. A dimensão da renúncia fiscal é o primeiro ponto de alerta. Estamos falando de dezenas de bilhões de reais anuais. A estimativa de 31,3 bilhões para 2026 é um valor expressivo em qualquer cenário,
especialmente no contexto fiscal brasileiro. A principal preocupação reside na viabilidade e na suficiência das medidas compensatórias propostas. Basear a compensação na tributação de super ricos e potencialmente em rendimentos de capital, como lucros e dividendos, olha, é uma estratégia repleta de incertezas. Durante a tramitação na Câmara, e como foi noticiado por veículos como o Poder 360, diversos riscos foram apontados e eles são bem concretos. Primeiro, a alta probabilidade de judicialização dessas novas formas de taxação, o que pode atrasar ou mesmo impedir a arrecadação. Segundo, a intensificação da elisão fiscal, que é diferente de sonegação ilegal, né? Trata-se do uso de planejamento tributário muitas vezes sofisticado e dentro da legalidade para minimizar o imposto devido. Contribuintes de alta renda, naturalmente, têm mais recursos para explorar essas estratégias. Terceiro, possíveis mudanças comportamentais, como a reestruturação de remuneração ou até a realocação de capitais que podem frustrar as projeções de receita. Além disso, a reação dos mercados financeiros não pode ser ignorada. A Infomoney, por exemplo, reportou um aumento da apreensão de investidores quanto à trajetória fiscal do país depois da aprovação da medida na Câmara. Essa percepção de risco não é trivial, sabe? Ela pode encarecer o custo da dívida pública, pressionar a taxa de juros e afetar a confiança dos agentes econômicos, com potenciais custos reais para a economia. Há ainda a complexidade adicional de garantir a compensação para estados e municípios, cujas receitas também são afetadas pela partilha do IRPF. Portanto, embora eu reconheça plenamente que a defasagem da tabela do IR é um problema crônico que demanda solução, sim, a proposta atual, com uma renúncia tovultosa e uma compensação baseada em premissas, digamos, incertas, arrisca criar novas e talvez maiores instabilidades econômicas. Eu compreendo a preocupação com a sustentabilidade fiscal. É um ponto legítimo, sem dúvida. No entanto, a gente precisa ponderar isso contra a urgência da justiça social. A defasagem da tabela do IRPF não foi apenas um detalhe técnico. Ela operou, na prática, como um aumento contínuo e silencioso da carga tributária sobre a classe trabalhadora e a classe média baixa por mais de 2 décadas. Pessoas viram seus salários nominais crescerem, muitas vezes só acompanhando a inflação, e, por culpa de uma tabela congelada no tempo, passaram a entregar uma fatia maior de sua renda ao governo sem que houvesse qualquer ganho real. Isso é intrinsecamente injusto, né? Diante disso, a decisão de compensar a perda de receita buscando recursos justamente no topo da pirâmide de renda não é apenas uma alternativa, é a materialização do princípio da capacidade contributiva. É a via mais equitativa. Veja a aprovação na Câmara. Foi unânime. Esse é um sinal político fortíssimo, que reflete um amplo consenso na sociedade sobre a necessidade dessa correção. A gente não pode permitir que o receio de dificuldades na implementação da compensação, por mais reais que sejam, nos impeça de corrigir uma injustiça tão flagrante e de longa data. A prioridade, neste momento, deve ser o alívio para milhões de famílias. Pois é, mas o consenso político, embora relevante, não anula as leis da aritmética fiscal, né? Boas intenções e apoio popular não são, por si só, garantia de equilíbrio nas contas públicas. A questão central, para mim, permanece. Quão crível e garantida é a promessa de que a compensação será suficiente e, mais importante, perene, para cobrir um buraco anual de mais de 30 bilhões de reais? A reação do mercado financeiro, que você mesma mencionou, não é um mero detalhe técnico ou especulativo. Ela reflete uma avaliação de risco por parte de quem financia a dívida do país. Se essa percepção de risco aumenta, o custo de rolagem da dívida sobe, o governo gasta mais com juros e isso pode ter um efeito cascata negativo sobre a economia, afetando investimentos e até mesmo a inflação. Minha dúvida é se a aposta na taxação dos mais ricos, apesar de soar justa, é realisticamente capaz de gerar essa receita de forma estável e previsível ano após ano. Impostos para a maioria, mas não assegura, infelizmente, a robustez fiscal da medida no médio e longo prazo. Mas veja bem, essa dificuldade em tributar os mais ricos não pode ser um veto à busca por maior progressividade. Se fosse assim, a gente nunca avançaria em direção a um sistema tributário mais justo.
Os mecanismos que estão sendo discutidos, como pisos mínimos de contribuição ou alíquotas mais altas para rendimentos estratosféricos, são justamente tentativas de lidar com essa complexidade. Claro que a implementação vai exigir um esforço considerável da administração tributária, fiscalização mais inteligente e, possivelmente, ajustes legais ao longo do tempo para fechar brechas que certamente serão exploradas. Mas isso não invalida o objetivo, entende? Trata-se de uma escolha política fundamental: aliviar a carga sobre o trabalho e buscar a receita correspondente onde há maior capacidade de contribuição nas altas rendas e no capital. Enfrentar a elisão fiscal e a resistência jurídica faz parte do processo de construir um sistema mais equitativo. Tão evidente. É uma questão de prioridade política e de vontade de fazer o sistema funcionar de forma mais justa. Eu tenho sérias dúvidas sobre a viabilidade prática dessa compensação nos volumes necessários. As dificuldades em tributar eficazmente os chamados super ricos são, assim, imensas e conhecidas globalmente. Estamos falando de indivíduos e famílias com acesso aos melhores consultores tributários, com estruturas patrimoniais complexas, muitas vezes internacionais e com grande capacidade de contestar judicialmente qualquer nova cobrança. Pense nas estratégias de elisão. Transformar o que seria salário altamente tributado na tabela progressiva em distribuição de lucros e dividendos, historicamente com tributação menor ou isenta no Brasil. Usar holdings familiares, fundos exclusivos, planejamento sucessório sofisticado, a lista é longa. Será que mecanismos como esse piso de 10% mencionado nos debates são realmente a prova de bala? Ou serão contornados com novas estratégias de planejamento? E se para fechar a conta da renúncia de 31 bilhões, for preciso avançar de forma mais agressiva sobre a tributação de lucros e dividendos distribuídos por empresas a todos os sócios, como também foi ventilado? Aí a gente entra em outra seara extremamente complexa, com argumentos sobre dupla tributação, impacto no investimento produtivo e forte resistência de setores empresariais. A fonte escolhida para compensação me parece excessivamente dependente de fatores voláteis e de difícil controle pelo governo, tornando a projeção de receita bastante frágil. E voltando ao impacto direto na vida das pessoas, que é o cerne da questão social, né? É fundamental reforçar como o sistema anterior, com a tabela do IRPF congelada na prática, penalizava o mérito e o esforço individual. O trabalho do Diese ilustra isso muito bem. O trabalhador que se dedicava, estudava, conseguia uma promoção ou um aumento salarial por produtividade, frequentemente via uma parte significativa desse ganho ser absorvida pelo imposto de renda, simplesmente porque a inflação o empurrava para uma faixa de tributação mais alta, cujos limites não eram atualizados. Era como correr na esteira e não sair do lugar, em termos de renda líquida disponível. A isenção até R$ 5.000 ataca diretamente essa distorção para um contingente enorme da população ativa. Ela devolve poder de compra e, mais importante, restabelece um senso de justiça, onde o progresso na carreira não é imediatamente taxado pela inércia da legislação tributária. Isso, por si só, já é um avanço social considerável e um incentivo positivo para quem está nessa faixa de renda. Esse argumento sobre a penalização do esforço individual pela defasagem é forte, eu concordo que era um problema grave. Contudo, a solução apresentada, um corte abrupto na isenção em R$ 5.000, será que ela não cria uma nova distorção ou um desincentivo diferente? Pense na situação de quem ganha R$ 4.900 e está isento, e de quem ganha R$ 5.100 e já entra na primeira faixa de tributação, mesmo com desconto simplificado ou deduções. A diferença no imposto a pagar pode ser substancial, criando um degrau tributário. Isso não poderia desestimular aumentos salariais marginais que cruzem essa linha, ou mesmo incentivar a informalidade para se manter abaixo do teto? Além disso, enquanto a faixa isenta recebe um benefício claro e expressivo, o que acontece com os profissionais qualificados, a classe média e média alta que ganham acima de R$ 5.000? Eles podem sentir que
Para eles, a carga tributária efetiva continua alta, talvez até percebendo um aumento relativo se as faixas superiores não forem corrigidas na mesma proporção ou se as novas taxações compensatórias acabarem por respingar de alguma forma. O próprio material do Diese já apontou, em outras análises, a necessidade de uma correção mais ampla da tabela, não apenas do limite de isenção. A questão que permanece é, essa redistribuição, focada em isentar um grande grupo na base e financiar isso com uma taxação incerta no topo, é a forma mais eficiente e equitativa de resolver o problema da defasagem para todo o sistema? Ou é a solução politicamente mais palatável no momento, que beneficia um eleitorado amplo, mas adia uma reforma mais estrutural e abrangente do IRPF que trate da progressividade em todas as faixas de renda? Bom, sumarizando minha visão, eu reafirmo que a ampliação da isenção do IRPF para quem recebe até R$ 5.000 mensais representa um passo socialmente justo e economicamente relevante. Ela ataca frontalmente a distorção causada pela defasagem da tabela, um problema que, como disse, se arrasta desde meados da década de 1990 e proporciona um alívio financeiro direto para milhões de famílias trabalhadoras. A escolha de buscar a compensação fiscal prioritariamente sobre as altíssimas rendas reflete uma opção distributiva clara, alinhada com a busca por maior equidade e progressividade no nosso sistema tributário. É uma medida com forte respaldo social e político, como ficou evidente pela votação unânime na Câmara. Por outro lado, eu sintetizo minha posição reforçando a preocupação com os riscos fiscais inerentes a esta proposta. Embora a correção da defasagem da tabela seja, sem dúvida necessária, a magnitude da renúncia de receita envolvida na casa das dezenas de bilhões de reais, combinada com a elevada incerteza sobre a efetividade, a suficiência e a sustentabilidade das medidas compensatórias propostas, cria um cenário de vulnerabilidade fiscal. A dependência da tributação sobre segmentos de altíssima renda, sujeita a elisão, judicialização e volatilidade, pode comprometer a credibilidade da gestão fiscal e gerar custos econômicos indiretos. As potenciais consequências negativas para a confiança dos agentes econômicos e a complexidade de implementar essas novas taxações indicam que o debate sobre como realizar uma reforma tributária que seja simultaneamente justa, progressiva e fiscalmente responsável está, longe de ser concluído por esta medida isolada. Fica evidente, portanto, que estamos diante de um tema complexo, que exige um balanceamento cuidadoso entre objetivos de justiça social, correção de distorções históricas e a necessidade de manter a responsabilidade fiscal. Ambas as perspectivas que trouxemos hoje se fundamentam em argumentos e evidências presentes no material que deu origem a esta discussão. Exatamente. A análise aprofundada dessas diferentes facetas, o alívio para milhões versus o risco para as contas públicas, a intenção de taxar os mais ricos versus a dificuldade prática de fazê-lo, é crucial para compreender plenamente as implicações desta proposta, especialmente enquanto ela continua sua tramitação no Senado. A reflexão sobre os trade-offs envolvidos e qual caminho melhor atende aos interesses de longo prazo do país,